Boa. É, cara, vamos lá. Então, pô, acho que eu tentei, né? Eu estava conversando com o Borges aí, sobre a gente poder fazer mais uma talk. E aí eu falei, cara, eu acho que alguns assuntos legais ali, principalmente a gente, pô, a DevPass, ela vem fazendo um trabalho muito bacana quando a gente fala ali de desenvolvimento, arquitetura, SwiftUI, coisas novas, Vue Code, tudo. E aí a gente começa a falar de um projeto bem grande, né? Tipo, e aí muitas pessoas hoje já estão trabalhando em algumas empresas grandes e sofrem um pouquinho com algumas dessas coisas ali, né? Principalmente relacionadas ao mundo Apple ali. Eu vou tentar trazer para vocês um pouquinho de como que a gente consegue solucionar, né? E aí, pô, quem já trabalha, mas não conhece muito, acho que vai passar a conhecer um pouquinho mais. Quem ainda não conhece, eu acho que vai sair com uma boa bagagem daqui. Eu tentei trazer também um pouco de um material mais mão na massa também, tá? E, pô, vamos lá. Eu não vou estar fazendo no full screen aqui, porque depois eu vou acabar mudando de tela. Mas, bom, para quem não me conhece, tá? Sou o Júlio Fernandes, ou Júlio Júnior, principalmente na XP o pessoal me chama de Júlio Júnior, JJ. Pô, que nem o Boris falou, né? Eu estava como gerente de engenharia ali na XP, atualmente eu estou como senior staff, então eu saí um pouquinho da parte de gestão, voltei para a parte de código, né? Muito mais voltado ali para uma definição de estratégia mobile dentro da XP Inc., né? Então, revendo se faz sentido a gente continuar no ativo, se não, para qual plataforma que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer isso tudo dar certo, também colocando muito a mão na massa ali para ser mais hands-on junto com os times, né? Porque a XP é uma empresa aí, para quem conhece do mercado financeiro, né, muito pautada ali em produto e entrega. E aí, como ele falou também, eu sou criador do canal do Comitando, né, no YouTube. Um pouquinho mais dessa vontade, tipo, eu já tinha essa vontade há alguns anos, e esse ano eu pude fazer isso de fato acontecer e dar certo. Estou começando agora, foram 3, 4 vídeos que foram lançados, ainda tem bastante coisa pela frente, mas a ideia era trazer conteúdos que ajudassem um desenvolvedor com um pouco de bagagem na iOS ou que já tenha bastante conhecimento a buscar mais conhecimento e também trazer um pouquinho mais de um canal BR, né? Porque hoje, poxa, eu não tenho um inglês fluente, assim, então eu tenho uma certa dificuldade em alguns vídeos, algumas talks e tal em inglês para poder pegar 100% do conteúdo. E aí isso eu fiquei pensando, falei, poxa, mas quando a gente vai ver, a gente quase não tem ali canais BRs mesmo funcionando, falando de tecnologia, falando de iOS. Então a minha ideia era trazer um pouquinho mais do que eu sei, coisas que eu leio também, que eu tento praticar no dia a dia, trazer para uma didática mais simples e também falando um pouco da nossa língua, né? Que aí eu acho que fica muito mais fácil de entender. Estou como também mentor aí no DevPass, então participando aí da Dev Sprints, e eu tenho um pouco mais de 10 anos aí de experiência no mercado mobile, tá? Então, quando fala de tecnologia mesmo, já são 14 anos, quase 15 anos, só de mobile mesmo já são um pouquinho 10, quase 11 anos, então é bastante coisa, já revela até um pouco da minha idade, né? A barba, tudo, já vê que eu envelheci bastante aí. E aí, qual que é a nossa agenda, né, para hoje, né? Cara, eu quero passar para vocês ali, são 3 tópicos, basicamente, não é muito longo, a ideia é que a gente mostre um pouquinho mais e de fato, gaste até mais tempo em dúvidas, tudo, né? Espero poder contribuir bastante, mas eu acho que começando, primeiro entendendo o porquê, né, de pensar nessas melhorias estruturais para o projeto, né? Então, assim, quando que eu devo começar a pensar nisso? Quando que faz sentido eu adaptar? É possível a gente fazer, tipo, não precisar fazer um Big Bang, por exemplo, né? Eu vou usar o SwiftGen, eu preciso tudo migrar? Não, dá para fazer, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Entender os benefícios dessas duas ferramentas, então, o que elas são na prática, o que elas fazem, quais são os benefícios que elas entregam, e aí o hands-on, eu trouxe já um pouquinho, já está mais mastigado, tá inclusive meu GitHub lá, e aí a gente tira dúvidas depois no final. Beleza. E aí,
Então, vamos lá, né? Primeiro ponto é quando que eu começo a pensar nisso? Então, assim, todo desenvolvedor iOS ele tem uma grande ferramenta para desenvolver seus projetos, que é o Xcode, e ao mesmo tempo ele é o maior vilão do nosso dia a dia, né? Então, assim, poxa, quantas vezes o Xcode já não travou e você teve que fechar e abrir de novo? Quantas vezes ele demorou para indexar e você não consegue fazer as coisas? Quantos merges, né? Alterações de projeto a gente já não passou e teve que corrigir, né, aquele project, aquele XML bizarro ali, tipo, cara, o que que entra, sai, é uma loucura aquilo, né? Então, assim, poxa, toda vez que a gente tem qualquer alteração no projeto, seja uma movimentação de pasta, remover um arquivo, gerar um novo arquivo, cara, ele pode gerar conflito. Então, se você tem um time com mais de 5 pessoas, eu acho que começar a olhar uma ferramenta dessa já faz um pouco de sentido. Obviamente, né, tipo, se esses 5 estiverem trabalhando de maneira totalmente desacoplada, com app modularizado, né, que eu vou até mostrar para vocês uma ideia de como que a gente consegue até fazer modularização via o Xcode Gen, talvez você não precise. Por quê? Porque eles estão totalmente desacoplados ali. Mas a verdade é que muitos projetos, eles nascem de um monolito, né? Então, todo mundo vai lá, dá um new project, cria o app e começa a criar seus módulos, escolhe a arquitetura, e aí as pessoas vão entrando no time, vão fazendo alterações e, obviamente, você passa a ter esses problemas de conflitos. Então, quando tem esse crescimento, ele é muito importante, para vocês terem ideia, a XP ela nasceu com 2 desenvolvedores iOS, a gente não precisava de uma ferramenta dessa, a gente fechou o ano de 2018 com 5 pessoas aproximadamente, 6 pessoas, a gente ainda não precisava, porque não era 100% só no app da XP, né? Mas depois, 2019, cresceu. Hoje a gente tem mais de 60 engenheiros iOS trabalhando. E aí seria impossível a gente trabalhar no nosso projeto sem ter uma ferramenta de geração de workspace para a gente que trouxesse essa velocidade, né, e resolvesse esse problema de conflitos. Né? E outra coisa também, né? Então, acho que não é só mudança de estrutura de projeto, mas, cara, todo mundo começa, eu acho, né, fazendo layout ali no storyboard, no Chibi, talvez primeiro no Chibi, né? O storyboard veio depois. Hoje a grande maioria já faz o view code, né? Eu estava até discutindo esses dias, eu falei, cara, a velocidade com que você produz algo no storyboard no Chibi, ela é tão maior comparado ao view code, por mais que você tenha experiência, ela é maior, porque ela é muito mais rápida, é visual, você é drag and drop, então você pega elementos, arrasta na tela, posiciona, bota uma constraint e pronto, você consegue prototipar as coisas muito fáceis. Então, mas esses arquivos, qualquer alteração, por mais de uma pessoa nesse arquivo, gera conflito. E aí é muito difícil de você conseguir resolver. Esse, basicamente, você vai escolher um lado ou outro, dificilmente você vai conseguir fazer um merge das duas mudanças ali, tem que ter um conhecimento bem grande. E um outro ponto também, né, que aí a gente está falando muito do Xcode Gen, mas o que é, né, também o SwiftGen, quando que eu olho? Principalmente para padronização, né, de assets, múltiplos idiomas na aplicação, fontes, né, quantas vezes ali, às vezes a gente vai lá, cria um app e usa a fonte do sistema, mas depois a empresa vem e fala, não, eu quero usar a minha fonte própria, eu quero usar uma outra aqui. Então, para você conseguir gerenciar isso de uma maneira mais fácil, o SwiftGen ele vem para solucionar. Então, quando você olha esses tópicos aqui que eu trouxe e você enxerga que, cara, sim, a gente já está grande, a gente já está sofrendo problema, a gente está movimentando muito arquivo, a gente está gerando muito conflito, cara, é quando você precisa, de fato, usar essas ferramentas. Aí, explicando um pouquinho, né? Então, o que é o Xcode Gen? Ele é uma ferramenta, linha de comando, tá? Se não me engano, ela é até feita em Swift mesmo, que ela consegue gerar o projeto do Xcode
usando a estrutura de pasta e as especificações, toda a parte de setup, né, do projeto em si. Então, você cria um arquivo, vai especificar tudo que esse arquivo tem que ter, e ele vai ler todas as pastas que você colocar nesse arquivo, ele vai conseguir ler e vai gerar para você o Xcode Project ou Workspace, ele vai gerar tudo isso. Esse projeto, ele é baseado no YAML, eu estava até vendo recentemente, parece que dá até para você fazer com JSON. Eu nunca tentei com JSON, então eu trouxe muito o ponto do YAML ali, e você consegue criar diversas configurações, esquemas de compilação, várias opções ali para o seu projeto. E também, quando é um projeto muito mais complexo, você consegue utilizar alguns recursos avançados. Eu trouxe aqui algumas coisinhas ali para mostrar para vocês usando, não obviamente tudo desses recursos avançados, mas, cara, dá para fazer bastante coisa bacana. E aí, quais são os benefícios que o Xcode Gen traz para a gente? Né? Então, acho que o primeiro dele é que ele gera o projeto sob demanda do Xcode Project ou do Workspace, caso você esteja usando ali um CocoaPods ali de gerenciador de dependência. E ele, cara, tipo, não vai ter mais esses conflitos de merge de arquivo, porque basicamente a gente está comitando arquivos dentro de uma estrutura, mas quando o próximo dev for pegar, ele vai ter que fazer o setup daquele projeto. E aí ele cria todos os arquivos de novo, faz o commit, o que entra no commit são só os arquivos, os files ali, .swift, né? Então você consegue criar grupos de arquivos no Xcode que são sincronizados com vários diretórios, facilita muito a configuração do projeto, é legível, né? Então, assim, você consegue ler o que cada linha está fazendo, é muito amigável para isso, para você fazer um code review, por exemplo, né, do que você, às vezes, fazer o commit do Xcode Project lá e você vê, tipo, cara, o que é essa flag aqui, o que é esse comando que ele está fazendo? Você consegue compartilhar algumas configurações, né? Então, você cria uma máquina, uma configuração ali e você reaproveita ela. Eu também trouxe um pouquinho dessa abordagem. Você consegue, você gera isso em qualquer lugar, então para o CI isso é muito bom, né? Porque o CI vai toda hora estar gerando o seu projeto do zero, então você dificilmente você vai ter algum problema no CI para isso. Você consegue criar frameworks multiplataforma. Coloquei até um link, eu tenho um cara no meu GitHub que ele gera um padrão de SDK ali, que é bem bacana, então, tipo, cara, é totalmente configurado no Xcode Gen. Você consegue fazer integração, né, com o Catarge aqui e tal, eu não fiz com ele, mas você consegue usar o Swift Package que eu usei, CocoaPods, cara, tem muita coisa, acho que a tradução aqui no português ficou meio estranha, errei aqui, agora que eu vi. E aí tem até essa parte eu nunca testei, mas eu já testei com o CocoaPods, por exemplo, de você criar um gráfico de dependência. Até porque, basicamente, dentro da XP a gente utiliza ali ainda o CocoaPods para libs internas e externas, né? Mas dá para você gerar, do mesmo jeito que você gera o CocoaPods, você consegue gerar um gráfico de dependências ali, usando um pouquinho do Graphics aqui como ferramenta, tá? E aí, antes da gente entrar no hands-on mesmo, o que é o SwiftGen? O SwiftGen ele é uma outra ferramenta, também escrita em Swift, que ele gera recursos para a gente, então a gente consegue dar inputs e outputs, e ele vai automatizar toda essa parte para a gente de strings, imagens, files, cores, cara, tudo várias coisas ele consegue fazer para tornar um uso mais seguro. Então, tipo, o que é o uso seguro? Cara, quantas vezes a gente já não fez aquele image name, colocou o nome errado da imagem, tá? Ou a cor, né? Ou alguma coisa tipo a fonte, aí você precisa usar uma fonte externa, se você não criou uma extension, você vai lá e coloca o iFont, fonte family, aí tem que escrever todo aquele nome da fonte para ele achar. E aí, às vezes, você vai lá, tá debugando, cara, por que não aplicou a minha fonte? Aí você fica lá tentando achar e tal, e às vezes é só um erro de digitação, que é comum da gente fazer, né? Então, com ele você consegue definir, converter ali arquivos de string, de assets, cores, bastante coisa que é gerado ali, né? Então, e os benefícios do SwiftGen?
ele reduz o risco de erro ortográfico, como eu falei, ele evita a duplicação desnecessária de recursos, então isso é uma boa, porque ele consegue padronizar, então você vai ter assets ali, ele consegue gerar esses nomes bonitinhos. Ele fornece uma verificação, né, no momento da compilação, então isso que é bacana. Às vezes você vai lá, gera todo o assets, gera, tipo, localização, você está escrevendo tudo, e aí, cara, putz, eu vou precisar atualizar o arquivo? Não, ele vai, não, ele vai fazer todo esse momento pré-compilação do seu projeto, né, quando você está rodando no Xcode, ele vai gerar o arquivo mais atualizado desse de strings, e aqui no meu caso aqui, tanto de strings quanto de assets. E ele ajuda na limpeza de recursos antigos, né? Então, como eu falei, ele não precisa vir como um big bang. Então, assim, eu preciso alterar tudo. Não, você consegue ir lá, adicionando ele no seu projeto e colocando a primeira string localizada. O resto está tudo hard-coded, mas você consegue ter essa primeira string. E à medida que você vai voltando em alguma tela que é legado, você vai, pega e faz o processo, joga ele no strings, builda, e depois utiliza ali na sua classe. Então, ele te ajuda muito a fazer essa limpeza de legado no app. E, bom, agora a ideia é mais parar de falar, eu ainda vou continuar falando, obviamente, mas vamos mostrar um pouquinho mais de código. Estou aqui com o terminal aberto, eu já estou direto no projeto. No final do link, no final da apresentação, vão ter vários links, mas está lá no meu GitHub. Eu criei um projetinho para isso lá, então tem vários cenários que eu vou passar para vocês. Então, assim, para instalar, né, tanto o Xcode Gen e tal, o SwiftGen, você, tipo, se estiver usando o Swift Package, você consegue colocar ali, ou se você estiver usando o CocoaPod, você também pode ir lá no seu projeto, dar um pod, depois um pod install vai funcionar. O Xcode Gen, você consegue dar via Homebrew, então você pode dar um brew install, Xcode Gen, ele também instala tudo para você, não tem muito segredo. Daí eu nem vou passar por esse processo de setup, então já está instalado. E aqui é o comandinho mágico aqui, né, que é o que o Xcode faz aqui, né? Então, no final, né, basicamente aqui eu só estou voltando para a mesma pasta aqui, só para ficar mais fácil. E aí eu estou rodando o comando do Xcode Generate. Esse é o comando que faz que o Xcode Gen gere toda a estrutura do seu projeto e deixe ele pronto para uso. E aí desculpa depois, pode interromper, falar. mas a gente está vendo só os slides ainda. Boa, valeu, obrigado. Deixa eu trocar aqui, eu vou compartilhar então, acho que a janela inteira vai ser mais fácil. Deixa eu ver. Entendeu? Então, porque tá bom, vai, vamos. Aqui, ele não tá querendo deixar eu compartilhar a tela. Tá, foi. Boa. Então, vamos voltar para cá. E aqui no meu terminal. Então, esse é o comandinho do Xcode Generate, tá? Então, aqui eu já estou abstraindo toda a instalação do Xcode Gen, mas como eu falei, a gente consegue ir lá e rodar um brew install Xcode Gen. E aí, dentro do meu projeto, a gente vai gerar esse cara, mas eu vou mostrar ele para vocês aqui, né? Então, acho que antes de tudo, deixa eu abrir esse cara aqui dentro do nosso... Vou usar o Visual Code para a gente poder entender. Então, o que eu trouxe para vocês? Eu peguei o próprio projeto ali do Finance App, né, do DevPass, trouxe ele aqui para dentro. Vocês veem que aqui ele tem um arquivo de Xcode Project, eu tenho uma pasta do app, então todas as classes da minha aplicação, AppDelegate, Components, Módulos, Search, Serviços, eu tenho toda a parte de testes, né? E o que a gente quer fazer é que ele gere, por exemplo, aqui esse cara para a gente, né? Então, vou deletar ele aqui, e aí a gente tem o arquivo do Project YAML. Então, como que a gente faz aqui? Eu deixei algumas marcações aqui para a gente entender o que é cada coisa, né? Eu sempre gosto de deixar o link, então
tem o link aqui da doc, da Xcode Gen, tem bastante coisa para você olhar e tal. De vez em quando você tem algum problema, não é tão fácil achar ali muitos links, né, para resolver muitos esses problemas, mas, cara, tem bastante issue resolvida dentro do próprio GitHub aqui, então você consegue usar muito ele como guia, tá? Então, aqui a gente começa principalmente nascendo o nome da nossa aplicação, tá? Então, aqui, chega na raiz do projeto, cria um arquivo chamado project.yaml, e aí a gente começa a escrever o nosso YAML aqui, tá? Ele é identado, então isso daqui tem que ter muito cuidado também, é uma atenção na hora de preencher, mas a gente começa definindo qual que vai ser o nome do nosso app. No caso, eu estou chamando de Finance App mesmo. Aí a gente vem com algumas configurações aqui de compilação, que eles vai estar preenchendo. Então, basicamente, a gente consegue fazer várias coisas. Porque quando a gente tem abre um Xcode Project e vai na parte de build settings ali, capabilities, cara, é muita informação que você pode preencher. E todas essas informações estão disponibilizadas via também YAML, que a gente consegue fazer via Xcode Gen. Aqui eu não trouxe todas elas, né? Então, a ideia é uma talk um pouquinho mais simples, com alguns pontos interessantes, mas os principais. Então, poxa, Market Version, aqui, por exemplo, você consegue definir a versão do seu app. Então, assim, você ainda não tem um processo de automação e tal, você pode vir definir um Market Version aqui e definir qual que é o lançamento do seu app. 1.0, 1.1, 1.1.1, e assim vai. Então, até aqui, isso daqui está meio que atrelado à parte de Semantic Version. Então, a gente está usando o Apple Generic aqui mesmo, para que a gente possa definir ali a forma que a gente quer. E aí, você gera o projeto, ele vai estar gerando com esse número de versão para a gente. A gente pode definir também a versão do Swift que a gente está trabalhando. Então é a 4.2, é a 5, já é a 5.5, né, 5.3, sei exatamente qual que tá, mas aqui eu deixei como 5, é padrão. CodeSign, iPhone Developer, então tem algumas padronizações também, né, para a parte de CodeSign e assinatura. Então, também aqui a gente está falando que, poxa, toda vez que tiver alguma lib em Swift, a gente já quer embedar automaticamente. Aqui a gente está passando a arquitetura default, né, para a nossa aplicação. Então, por exemplo, aqui, se a gente quiser trabalhar, poxa, a minha aplicação ela só dá suporte para aparelhos 64 bits, então eu consigo mudar a arquitetura aqui e passar o valor mais correto, né? Então, você consegue passar mais de uma, por exemplo, utilizando ali a vírgula, então dá para você fazer isso. Tem mais algumas outras coisas, mas aqui eu me atentei apenas ao que precisa para a gente fazer o nosso sample rodar. Aí a gente vem um pouco para algumas outras configurações, né, que são algumas opções a mais. E aqui, por exemplo, eu estou definindo qual que é a versão de compilação do nosso Xcode Version, né? Então, o 13.2 pode ser o 13.2.1, 13.0, né? Recentemente, na XP, a gente estava rodando o 13.2.1, que é a última versão que estava, antes de sair a 13.2.2. E aí a gente pegou um problema na Rico, por exemplo, que o app estava crashando assim que ele abria, ele estava crashando para usuários do iOS 12.5.5, cara. E aí a gente, cara, por que não tem log? Porque assim que starta o app ele já crashava e tal. Lá no fórum da Apple o pessoal mandou, aí a gente teve lá uma resposta e o pessoal falou, cara, existe um erro no build do Xcode e tal, a gente já está solucionando, vai vir na próxima release que está em beta, mas, cara, volta para a versão 13.0. Então, a gente vinha aqui e fazia 13.0, estava definido, e a gente, então, todo mundo estava com essa versão definida aqui. Então, o que isso faz? Cara, basicamente, é o seu Command Line Tools lá, que ele precisa estar bem configurado, utilizando a versão que você quer. Então, lá na XP a gente resolveu até de outra forma, usando Fastlane, mas aqui também era um caminho viável. Deploy target, então, cara, qual que é o nosso base target? Então, tô dando suporte para o 11, tô dando suporte para o 12, 13, cara, assim vai. Então, você consegue
rapidamente fazer assim, ó, quero mudar a versão do app. Ok, vem aqui, troca, pronto, já deu o suporte para aquela versão. Legal. Aí, aqui entra de fato no app em si. Então, a gente tem os targets, né? Quando a gente cria ali a nossa aplicação, ele sempre vai criar o target da nossa application. A gente depois pode, geralmente você vai lá, né? Toda vez que você dá aquele new project, você fala se você quer criar já com testes ou sem testes, com teste de interface. Então, aqui são targets que você coloca, né? Se fosse teste de interface, também colocaria aqui. Muda um pouquinho do type, né? E aí você vê, então, o type application e o type bundle.unit_test. É um pacote de testes aqui. Aqui é onde ele faz a leitura dos nossos arquivos, né, da nossa estrutura de pasta, e aí ele consegue ler cada pasta e criar para a gente essas pastas. Então, assim, a gente tem um caso na XP, né, para quem usa, por exemplo, no projeto, o Google, o GTM. Cara, precisa ter uma pasta container, só que ela não pode ser linkada. Cara, você consegue vir aqui e falar se ela é do tipo grupo ou não. Você consegue ter uma propriedade aqui no path, né? Para o nosso exemplo, a gente não precisou usar. E eu listei o path como Finance App. Então, eu quero que ele entre dentro de Finance App. E aí ele vai fazer, né? Recursivo, que vai passar por todos os arquivos, listar todas as pastas, todos os arquivos que estão dentro dele e colocar dentro do nosso arquivo project no final. Aí eu estou falando que o nosso settings aqui, né, algumas configurações finais do projeto, o bundle identifier, que eu estou usando, por exemplo, o DevPass Finance App, qual que é o diretório para o meu arquivo de InfoPelist, que ele está dentro de Resources, nosso code sign style manual, aqui eu não estou com nenhuma aplicação, né, nenhum Apple ID mesmo, né, de time, por exemplo. E o Providing Profile eu deixei aberto aqui, porque nosso objetivo é só rodar ele no simulador, não quero rodar ele em nenhum device físico. Também estou trazendo, né, já que, poxa, o Finance foi criado, né, essa solução aqui foi criada com os testes, então eu estou falando que também aqui é do tipo Unity Test, o meu path é o Finance App Test, e aqui tem alguma das trickzinhas que a gente precisa estar sempre atento, que são as dependências, né? Então, assim, no meu caso, meu projeto de teste tem a dependência do projeto da aplicação final. Então, aqui eu falo que o target é o Finance App. O que é esse nome, Júlio? Cara, é o mesmo nome que eu dei para o meu target aqui em cima. Então, aqui eu defino o target. Só com isso daqui já seria possível, tá? Então, a gente rodar aqui, ele vai gerar o arquivo para a gente, mas eu preferi também dar uma saída aqui, criar um esquema também para a gente, que eu também chamei de Finance App, e aqui você pode chamar do que você quiser, né? Tipo debug, né? Porque aqui eu estou usando uma config de debug. Então, na XP hoje, por exemplo, a gente tem 3 esquemas, debug, ad hoc e release, cada uma rodando o ambiente separado. Aqui no meu caso, eu tenho apenas o Finance App, que no processo de build, então, quando a gente roda lá, né, o command B ali, ele vai fazer esse processo de build para a gente, e aí ele vai estar rodando o quê? Dentro do build, o target é do Finance App, e ele roda tanto a parte de run aqui, quanto de testes que eu deixei habilitado para esse target. Ele consegue paralelizar o build, consegue buildar, né, implicitamente as dependências que ele precisa, né? Então, durante o processo de build, ele roda com a config de debug, e nos projetos de teste, eu quero que ele rode como debug, que ele crie uma cobertura de código para mim, e aí eu falo qual que é o meu coverage target, né? Então, assim, eu estou falando que eu quero ver a cobertura do meu Finance App, e aí o teste ele roda em cima do target do Finance App Test. Então, aqui, feito toda essa especificação inicial, a gente consegue salvar esse cara, e aí a gente vem aqui, eu preciso basicamente dar esse Xcode Generate, eu só estou dando um Open Finance aqui, para que ele já abra o Xcode para a gente. Ele deu o que ele não achou, o que eu fiz aqui de errado. Aí ele gerou, já sei, porque eu estou mandando abrir
o Xcode Pro Workspace daqui tá errado, mas beleza. Então ele gerou para a gente, ó, configuração, ele leu o arquivo de playlist, ele leu o projeto, ele escreveu o projeto para a gente e ele criou nesse diretório aqui. Então, se eu fizer isso daqui agora, ele já abre para a gente o Xcode. Vamos ver. Boa. Então, ó, o que a gente consegue ver? Se eu olhar aquela pasta Finance App, a gente tem tudo aqui dentro de Finance App. Então, ele conseguiu incluir cada arquivinho dentro do projeto. Percebo que eu não estou usando aqui o SwiftGen ainda, então eu tenho toda a parte de assets aqui, mas se a gente for no código, por exemplo, eu tenho várias coisas de código hard-coded aqui, né? Então, aqui, ó, contato está vazio, mas aqui, por exemplo, deixa eu ver um outro aqui, ó. Aqui a gente tem uma imagem, está hard-coded, a gente tem outra imagem, hard-coded também. Aqui a gente já tem alguns valores hard-coded que com o SwiftGen a gente vai resolver. Mas bacana que nesse primeiro exemplo, então, com algumas linhas de código aqui que a gente escreveu do arquivo YAML, a gente conseguiu já ter o app funcionando. Vamos ver se ele vai buildar aqui e rodar, dar o run. Beleza, já deu certo. Deixa eu ver aqui. Então, daqui a pouco ele já vai rodar a aplicação para a gente. Beleza, já está aqui funcionando. Então, essa é a aplicação que a gente tem aqui do Finance App, né? Então, veja que tudo está funcionando, projeto ok. Vamos ver se ele roda os testes também, já que a gente colocou lá, né? Então, já rodou os testes, deu sucesso, a gente consegue vir aqui, ver a cobertura, 83%, tudo que está testado, o que não está testado, a gente consegue fazer uma análise. Então, acho que, o primeiro ponto é esse, então acho que bacana. Agora, vamos para o exemplo 2 aqui. Quando a gente abre o exemplo 2, de novo abrindo o project, o que eu trouxe aqui? Né? O que esse exemplo 2 ele tem? Aqui eu quis trazer uma coisa, porque dificilmente hoje a gente vai ter um projeto monolito ali que não tenha nenhuma dependência externa. E aí, nesse exemplo aqui, eu quis trazer, talvez uma das ferramentas mais utilizadas ali, todo mundo, para quem está começando, que é o Alamo Fire, né? Então, ele é um serviço ali que você consegue fazer requisições HTTP nele, ele já abstrai uma série de coisas, tem um monte de facilidades ali do dia a dia, e ele é em Swift. E aqui nesse exemplo, eu trouxe, né, que é essa parte aqui. Então, aqui o nome do projeto está igual, os settings também está igual, a gente não mudou nada. Aqui o package a gente precisa colocar. Então, nesse meu caso, a gente está usando, como é simples, né, da gente ir lá e adicionar, por exemplo, a parte do Swift Package Manager. Então, eu só preciso vir aqui em Packages, buscar, obviamente, né, você vai precisar entrar dentro do GitHub, ver se ele já tem suporte para o package, e aí você vai lá e coloca a configuração. Então, você passa o nome do pod que você quer, pod não, né, do framework, qual que é o URL que ele vai baixar, qual que é a branch que você quer utilizar. Então, aqui você consegue não só utilizar a branch, você pode usar tag, tudo que o Swift Package tem pelo Xcode, né, quando a gente gera pelo Xcode, você consegue vir aqui e usar exatamente igual, né? Então, putz, eu quero fazer uma regra, eu só uso a partir da versão X para cima, você também consegue usar tudo isso aqui, é só ver na documentação certinha, já tem um passo a passo. Então, beleza, aqui a gente está adicionando o nosso package, mas eu quero usar esse package. Então, o que eu fiz nesse exemplo? Né? Então, aqui, quando a gente olha, aqui está tudo igual, tirando a dependência. Então, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês, quando a gente tem os testes e ele tem uma dependência do projeto principal, no nosso cenário aqui, a gente tem agora a dependência do package do Alamo Fire, né?
Se você for usar o Catarse lá, tipo, basicamente você vai fazer isso daqui. Catarse e tal. Vou escrevendo errado com certeza, mas você conseguiria fazer isso daqui. E ele baixa ali, já gera tudo, né? Uma vez que você está com ele instalado também na sua máquina. Então, pontos novos que foram adicionados entre o exemplo 1 e o exemplo 2 é basicamente esse ponto aqui. De resto, nada mudou, é exatamente igual. E aí a gente consegue, né, tipo, rodar de novo. Ó, agora eu vou fazer aqui a mesma coisa. Vou vir no exemplo 2, vou apagar esse arquivo, tanto que ele não está na linha de commit. Agora eu vou fazer esse cara aqui, só que eu já vou arrumar que ele gera. Deixa eu só fazer uma correção. E aqui eu vou pedir para ele entrar na pasta 2, gerar o Xcode Generate e abrir o nosso Xcode. Então, beleza. E aí você vê, ó, que o Swift Package ele já está aqui, referenciado, Alamo Fire, na Branch Master. De vez em quando ele pode demorar um pouquinho, né, porque ele vai estar fazendo o processo de baixar e tal, a dependência, né, que aí às vezes você já entra, já quer buildar, ele vai te pedir para você esperar terminar o package aqui. E aí, dentro da minha camada de serviço, por exemplo, eu fui lá e implementei o Alamo Fire, tá? Então, não implementei talvez das melhores formas, mas criei aqui a session que eu preciso do Alamo Fire, definindo algumas coisas de timeout, e aqui fiz toda a parte de requisição, fazendo uma validação, obviamente, tudo normal. Mas o objetivo não é esse, o objetivo é que a gente, pronto, já tem, já consigo importar a biblioteca do Alamo Fire ou qualquer outra biblioteca que eu coloque aqui, desde que ela tenha a dependência pelo SPM, né? Se eu rodar a nossa aplicação, ela também tem que funcionar normalmente, tá? Então, todos os dados estão vindo mesmo, batendo lá na API do GitHub aqui, né, que transformando em JSON, tudo isso. Então, a gente tem aqui também toda a parte funcionando aqui, né, da nossa aplicação. Então, bacana. Aqui, segundo exemplo, né, trazendo ali, de fato, o uso do SPM. Então, tipo, se eu tivesse mais um aqui, eu poderia vir aqui e adicionar o componente que eu preciso, a SDK que eu preciso aqui, tá? Então, é dessa maneira que você vai crescendo aqui nos packages e aí também as dependências, aonde que elas forem sendo inseridas ali. Boa. No exemplo 3, vamos para o exemplo 3 agora. Vou de novo, então venho aqui, eu apago. Aqui, olha que legal. Aqui eu já trouxe um outro conceito, um pouquinho mais de modularização, né? O que é modularização? E aqui, como se fosse até um monorepo, né? Eu tenho a minha aplicação principal, só que a minha aplicação agora ela cresceu, ou não, ela não cresceu, mas eu cresci meu time. Então, eu tenho mais de um time trabalhando. E aí, poxa, cara, esse time, o pessoal está começando, ainda não tem o Xcode Gen, está começando a ter problema, porque, pô, eu estou codando e aí eu tenho que ficar resolvendo merge e tal, minha feature leva mais tempo do que a do colega e tal. Eu acho que uma das primeiras coisas a se pensar, né, antes até do Xcode Gen, é até uma modularização. Então, vamos começar a desacoplar um pouco do nosso app. E aí, poxa, quero implementar a modularização, mas como que eu vou fazer isso? Vou ficar adicionando no projeto principal? Cara, não sei como fazer isso. E aí eu acho que o Xcode Gen vem para trazer essa facilidade aqui no exemplo 3 aqui, né? Então, de novo, a nossa base ela é a mesma. A diferença agora, percebo que eu tirei o recurso de service e trouxe ele para fora, como se fosse um novo, um SDK. Aqui só a parte de serviço, eu não criei nenhum sample app, né? Só criei a parte de classes mesmo. E aí percebo que agora eu estou trabalhando com public, né? Porque eu preciso expor algumas coisas aqui. Trouxe o InfoPelist também, né? Todo SDK ele tem o seu InfoPelist com algumas regras aqui também.
mas eu trouxe ele aqui para fora. E aí, como que a gente faz? Eu continuo usando o Swift Package, então, a gente, do passo 2 para o passo 3, a gente está apenas trabalhando com a parte de extensão. Aí eu trouxe uma coisinha nova aqui, só para poder facilitar, que é um prefixo, né, de bundle ID. Então, putz, tudo começa com devpass ponto. Isso daqui facilita principalmente quando você está fazendo SDKs, porque aí cada SDK ele vai ter um nome, então ele já tem devpass ponto, nome do SDK já vai sozinho. Então, trouxe isso daqui porque ela é uma compilação, que uma regra que vale para toda a minha aplicação, né? Então, eu consigo jogar aqui dentro desse options, que é uma boa. Continuo exportando, usando o Swift Package aqui para o Alamo Fire, só que agora eu mudei. Em vez de ter a dependência dentro da minha aplicação do Finance App, eu tenho ela dentro, agora eu tenho a dependência do meu target de serviço. E aí eu criei a minha parte de testes, aqui não mudou nada, e aqui foi o que eu coloquei de novo. Então, aqui eu estou adicionando um novo target, então você pode colocar vários targets aqui, né, que são seus outros SDKs, né, que são os targets para os frameworks. E aqui eu criei uma outra trickzinha que é legal, né, que é um pouquinho do que eu falei no slide, de você criar templates, padronizações dentro do Xcode Gen e reutilizar, né? Por que que eu vou fazer isso, né? Imagina que eu tenha vários, né, para cada coisa aqui, imagina que cada módulo desse eu quero transferir, quero jogar para fora da nossa aplicação. A gente pode até fazer um exemplo aqui disso. Então, como que eu faço isso? Cara, eu vou ter que escrever tanta coisa aqui, né, que está padronizado nesse template, que eu fui mais fácil, criei um template, falei qual que é o nome do meu template, e eu falei para ele qual que é a dependência que esse meu serviço vai ter. Então, é do package do Alamo Fire. Então, eu tirei a dependência do app principal do Alamo Fire, trouxe para mim a dependência do meu SDK. Aqui eu continuo exatamente a mesma coisa, e aqui é a minha trick, que é o quê? Aqui você cria um target template, então você pode ter vários templates, né, targets templates, e aí cada um você dá um nome. No meu caso, eu criei o framework, que eu coloquei aqui em cima, e aí o que eu não preciso ficar escrevendo para cada um deles? Framework, plataforma, é iOS. O tipo é framework. Qual que é o source? É o path, e aí eu pego o target name, a propriedade, que já vem direto, que é o nome do meu, da pasta do meu SDK. E qual que é a o info.path, né, que é o info plist, eu vou lá e passo target barra info.plist. Então, eu consigo reutilizar esse cara para tudo. Então, se eu quiser pegar um módulo aqui e apartar ele do resto da aplicação, eu posso simplesmente ir lá e fazer um novo desse aqui, né? Então, eu venho aqui e falo que, por exemplo, não vai ser o caso, mas eu crio que a nossa home ela vai usar o template do target, é como se eu tivesse uma home aqui na raiz, e ele não vai ter nenhuma dependência. E aí eu quisesse criar também um outro, tá vendo? A indentação eu preciso me atentar, que seria a user profile aqui. E aí também ele faz a mesma coisa, né? Então a gente tem esse ganho aqui de usar. Isso aqui é legal, porque hoje na XP a gente faz via CocoaPods, aponta para o PF local, né? Então trabalha de uma outra forma, mas isso daqui traz uma facilidade muito grande. Então você consegue, né? No caso da XP, a gente tem sample apps, a gente tem uma estrutura bem diferente, então por isso até do CocoaPods, mas nada impede da aplicação principal até na XP ele ser injetado via direto, assim, né? Então ele já pega a referência e já coloca aqui dentro do projeto. Vamos rodar esse cara e vamos ver como que é o resultado, então, desse terceiro SDK. Aqui a mesma coisa, então só mudei a pasta para 3, continuou baixando o Alamo File, mas aqui agora eu percebo que ele tem a pasta app, tem a pasta testes, tem a pasta de serviço, com toda a parte de serviços aqui, e o import do Alamo File está aqui. Agora a diferença é que quando eu venho aqui na minha aplicação, vamos ver aqui a pasta módulos, home, interactor,
Aqui a gente não tem nada. Deixa eu ver onde que a gente está usando aqui, né? Então, em alguns lugares é que não foram todos, acho, todos os módulos que a gente chegou a migrar. Ah, boa, aqui tem. Então, dou import do service, é uma SDK, fiz o import dela e eu consigo passar o service aí, service.load. Estou chamando meu serviço, já era chamado assim, então aqui basicamente eu só tive que dar o import, né, e fazer funcionar. Então vamos rodar aqui a aplicação. A ideia é que ela funcione exatamente como as outras duas que a gente tinha. Ó, princípio, tudo certo também. Ó, ver que ele faz uma chamada. Aqui também. Profile. Bacana. E aí a gente tem esse passo 3 aqui. E aí, para fechar, para a gente não estender muito também, que já vai dar 8 horas, e a gente abrir até para dúvidas, tem o passo 4. Né? Nesse passo 4, o que eu fiz? Aí já é um contexto até um pouquinho maior, né? Porque, poxa, mas eu tenho uma lib, eu estava até falando com um colega recentemente esses dias, ele está usando uma lib bem antiga chamada Card.io, e ele falou, cara, eu não consigo sair ainda do Cocoa Pods em definitivo, porque essa Card.io, ela foi descontinuada já em 2017, era para leitura ali de cartão, tal, identificar os números, tal. Ele falou, pô, em Objective-C, super antiga, mas e ela não está atualizada para o Swift Package. Então, eu estou utilizando o Cocoa Pods aqui, aí eu trouxe, né, Cocoa Pods é a principal, aí é o principal gerenciador de dependências aí que a gente tem. Então, eu trouxe um exemplo, como que a gente faz utilizando, né, o Cocoa Pods. E aí, ele não muda, tá? Muita coisa. Então, do passo 3 para o passo 4, eu continuei exatamente igual. Eu tenho o package do Alamofire, eu tenho o prefixo, tenho a dependência do meu serviço que está como SDK local, adicionei ele aqui no novo target, tenho esse cara, tenho o template. Cara, aqui mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o Podfile, né, ele basicamente, eu só preciso ir lá, criei meu Podfile, né, deu um touch Podfile, e aí eu vou lá e estou apontando, né, aqui, cara, não sei se vocês usam, mas uma dica, né, geralmente a gente usava aquela URL do Git antiga que baixa todo aquele master do Git e, cara, demora pra caramba. Usem a CDN, ele traz muito mais velocidade ali para baixar suas libs externas. Plataforma iOS e tal, Warning, use frameworks, beleza, Workspace Finance App, então o nome do meu Workspace vai ser o Finance App, e aqui eu trouxe o SwiftGen, então eu falei, não vou colocar ele lá no Swift Package, vou fazer aqui, que isso daqui é basicamente até muito parecido com o a gente tem na XP hoje. Vou trazer o SwiftGen para o app principal. Aqui eu estou fixando a versão 6.5.1, já nem sei exatamente qual versão que está. Foi mais um copy-paste mesmo, então a gente geralmente trava as versões ali, né, para que a gente não tenha ali surpresas com alguma versão externa quebrando o nosso app. Para os testes eu não preciso de nada, basicamente. Então, criei esse nosso arquivo aqui. Vou fazer o seguinte, agora no 4, vou apagar o podlock, vou apagar Xcode Project, só vou copiar esse cara aqui. E aí, de fato, eu estou usando o SwiftGen. E aí o SwiftGen, cara, ele é muito simples, ele também é um arquivo YAML, e aqui no meu cenário, eu estou querendo trabalhar com duas coisas, com as strings, e aí eu falo, basicamente, você dá dois comandos. Input. O que é o input? É o caminho do seu arquivo de strings que você vai gerar, né, do seu localizable lá. Então, aqui eu estou falando que ele está dentro de Finance App, Resource de novo, Localizable Strings. E no output, eu quero que ele use, né, toda a parte já de Swift 5, ele vai criar toda a estrutura para mim, né, dessas structs, enums, usando o Swift 5, e os parâmetros que eu passo para ele é que ele crie um enum name do tipo localization. Então, sempre que eu for usar, eu vou estar colocando localization, ponto, o nome do meu localizable que eu estou fazendo aqui, tá? Cadê? Aqui.
E aí o output nada mais é que é o arquivo strings, né, que ele vai gerar para a gente toda essa estrutura aqui dentro desse output. Então, aqui dentro eu criei uma pasta generated e eu tenho uma pasta de strings aqui, tá? Então, aqui, ó, veja que eu já tenho um monte de coisa preenchida. Eu vou apagar esse cara. Eu vou apagar aqui também do images, né? E vamos voltar aqui no SwiftGen, ele está na raiz do projeto. E agora, segundo ponto, também é o assets. Cara, funciona exatamente igual também. Input dentro de resources. Ele vai pegar todos os assets que já estão aqui dentro do projeto, todos eles, usando também de Swift 5 para a estrutura que ele vai gerar. E no output, ele vai sair a parte de images, né? Então, aqui também ele vai conseguir fazer bastante coisa. Então, ele vai gerar aqui dentro toda a leitura do arquivo de assets para a gente. Aí, aqui muda um pouquinho agora do comando. Deixa eu ver se eu tenho já salvo. Aqui, boa. Então, eu vou entrar dentro da pasta 4, do nosso sample 4. Vou rodar o Xcode Generate. Só que o Xcode Generate, ele gera o Xcode Project. Eu preciso dar um pod install para que ele leia o Xcode Project, leia as dependências do podfile e gere um workspace para mim, unificando esses projetos e abrindo o workspace do Finance App, não mais o Xcode Project. Então, aqui ele faz tudo que ele precisa para a gente. Então, veja que ele leu de novo os arquivos, gerou, tal. Agora ele está analisando as dependências, está baixando as dependências, está gerando para a gente o projeto, e ele fala que, ok, agora você já pode abrir esse Xcode Project. E aí, quando a gente vê, a gente já tem aqui mais coisa em relação aos outros exemplos. Swift Package. Então, aqui vejo que eu estou usando 2 gerenciadores de dependências. Então, vocês conseguem fazer isso no projeto de vocês. Então, no caso ali do meu colega, ele falou, cara, eu não migrei tudo ainda para o Swift Package, mas na verdade ele não migrou nada porque ele está usando só o CocoaPod para ficar com um. Aí eu falei, poxa, mas você usa o Xcode? Cara, não uso, porque não precisa, meu time ainda não tem. A gente é bem modularizado, então não tem tanto impacto, mas se ele quisesse usar, olha, ele pode migrar tudo que ele já tem para o package e o que ele precisa do card I/O, que aí pode até colocar, né, o legado, cara, beleza, tá no pod file aqui. E aí a gente trouxe o SwiftGen. Quando a gente vê, né, o SwiftGen aqui já está aqui, tanto de frameworks, a gente já tem tudo que ele precisa usar. Então, bacana, a gente tem toda a estrutura que o pod gera para a gente tem também a nossa estrutura do app principal e do nosso serviço usando a parte do Alamo Fire. E aí, o que eu vou fazer aqui para vocês, né? Então, outra coisa que é interessante, que eu acho que eu passei batido, eu não mostrei. Aqui, ó, dentro do Project M, eu falei que não tinha nenhuma mudança, ele tem sim. A única mudança, que é o quê? Eu preciso, né, o SwiftGen, ele precisa, antes do build do projeto, você precisa adicionar um pré-build script para ele, né? Então, quando a gente ia lá no projeto do Xcode, né, vinha aqui, aí build phase, aí você tem, você pode ter o pré e você tem o pós ali, né, build roles aqui. Então, cara, você consegue fazer uma série de configurações nesse momento que a gente vai lá e consegue falar para ele, né, o que ele precisa fazer. Então, aqui no Xcode Gen, eu estou falando para ele executar para a gente o comando aqui. Então, aqui eu adiciono um pré-build, né? Por exemplo, vocês usam o Swift Lint no projeto de vocês. Em vez de ser pré-build, você vai fazer um post-build e também vai colocar na linha de script para que ele pegue da referência do CocoaPods ou caso do SPM do seu projeto. E aí você vai entrar dentro do que precisa ali, SwiftGen, bin, SwiftGen, e o nome do meu script, e ele vai rodar para a gente esse script aqui, SwiftGen. Né? Então, dentro do pods lá, vocês vão ver que existe, né, essa estrutura aqui, né? Ó, ele tem esse arquivo aqui que ele gera, que a gente não consegue ver, mas ele tem toda uma parte de arquivinho que ele vai conseguir gerar para a gente. Então, eu venho aqui e faço um build
E aí lembra que eu tinha apagado, né, todo o arquivo? Vamos olhar aqui dentro agora de Finance App Resources Generated Strings. Olha lá, ele gerou para a gente tudo que a gente precisa utilizar. Aqui a gente não mexe basicamente em nada. Vejo que ele até se preocupa, né, em desabilitar totalmente essa classe, porque às vezes a gente vai lá, coloca o SwiftLint. Então, putz, quantidade de caracteres, métodos, enums, uma série de coisas. Então, ele já desabilita por default. Dentro das imagens, ele também já fez ali, né? Putz, você consegue usar cor, você consegue usar imagem, cara, tem muita coisa que ele consegue fazer. E aí, quando a gente vê aqui, né, o arquivo de resources que ele leu, basicamente aqui, ó, a gente tem, ó, a Scent Color que ele consegue gerar, e aqui tem toda a nossa parte de imagem, né? Então, ele vê que ele pegou cor, ele também pegou assets e gerou para a gente. Então, aqui a gente consegue usar. E aí, como que fica esse uso aqui, né, dentro da interface, Julião? Então, aqui dentro, por exemplo, dentro do App Delegate aqui, eu já tinha uma skin aqui dentro do Configuration, que é um Default Configuration. Então, eu fui lá, em vez de ser a string estática, né, ó, vou até abrir um outro exemplo aqui, para vocês verem como que ele era antes. Então, ele tinha esse texto aqui, ó, Default Configuration Hard-Coded no app. Aqui eu quis trazer, então, localization, né? Lembra que eu comentei aqui dentro do arquivo o output, que eu quero que ele use o enum chamado localization. Então, localization, generic.default configuration, e ele vai ter esse nome. Então, o que é esse cara aqui, né? Dentro do meu arquivo de localizable, que a gente tem, eu criei aqui, ó, criei até um mark para poder separar as coisas. E aí o generic, então você consegue fazer a conotação de ponto aqui, né, para ele, e ele vai criando um enum dentro de enum, basicamente. Então eu coloquei, ó, generic.default configuration, ele é igual a default configuration, ponto e vírgula ali. Então, putz, a gente tem algumas coisas no app, né, que a gente faz view code. Então tem lá um monte de init coder aqui, que aí geralmente a gente dá aquele fatal erro. Então, eu trouxe o Fatal Error também para mostrar que, pô, vamos tirar tudo que tiver no app, vamos tirar. Aqui são da parte de componentes, então, qual que foi a minha estratégia aqui? Então, estou separando os markdowns aqui, basicamente, por módulos. Então, a pasta AppDelegate, estou chamando de genérico, pasta componentes, então, components, aí o nome do meu arquivo, né, que tinha arquivos estáticos aqui, ó, cor e tal, imagem e localização. Então, eu estou fazendo isso daqui, botando o nome, activity name label, que é usado na label. Então, o nome mol aqui também o valor, o horário que está aberto. Fui preenchendo tudo, passando item a item. E aí, aqui é como eu uso a imagem, então, né, venho aqui e faço localization. Então, ele tem o autocomplete, que isso ajuda bastante a gente para poder desenvolver, e aí activity name label, então a gente consegue. E aí, na imagem, que isso é bacana também, né? Você tem algumas formas de fazer imagem. Tipo, eu poderia fazer isso daqui, né? Geralmente, o pessoal usa assim, name. Então, ele vai lá e faz. Coloca aqui. O outro padrão, que nem está aqui, só que eu quero continuar usando a imagem, então, mas eu não quero escrever meu arquivo hardcoded. Então, eu coloco isso, ponto, name. Ele já me traz a string aqui. Então, se eu rodar, ele vai funcionar normal aqui, ele deveria, né, funcionar normal, vamos ver se ele vai rodar. Rodou, trouxe aqui bonitinho para a gente. Essa imagem aqui, até porque, só para vocês verem que é essa imagem mesmo, vou mudar aqui para vermelho. Então, legal, essa é uma forma, mas para a gente não ficar toda hora, UI, image, name, não sei o que, o asset também, né, o SwiftGen, ele favorece a gente nisso daqui, ó, ponto image. Então, ele já te transforma em uma UI image, aqui é um símbolo asset, mas ele é uma image no final, você consegue fazer a mesma coisa, tá? Então, basicamente esse ponto. E aí,
a gente consegue fazer o quê? Sair percorrendo toda a nossa aplicação, que nem, pois eu não trouxe esse texto. Vamos trazer esse texto para cá? Como que a gente vai fazer? Vou copiar esse texto aqui, né? E vou fazer aqui dentro do meu arquivo de localização. Ele está aqui dentro. Só vou copiar. E eu vou trazer aqui Cell Identifier. E aqui eu vou colar o que eu preciso. Opa. Legal. Identifier. Vamos vir aqui agora. Aí eu vou na nossa tela. Ponto. Image. Cadê? Eu acho que eu peguei da lista errada, né? Foi. Então, vou vir aqui. Separei esse cara. Roda um build para ele poder regerar o arquivo que a gente precisa. Localization.components activity cell list view cell identifier. Vamos rodar e está funcionando. Então, vamos ver quebrar aqui. Ver se ele quebraria se a gente colocar um outro nome. Tem que parece não, porque ele só tá sendo usado qualquer nome aqui que eu estou fazendo view code, né? Então, esquece que ele não vai estar achando chib nenhum aqui. Mas se eu fosse fazer um print da variável, é isso que ele estaria preenchendo lá para a gente, tá? Então, basicamente, é isso. E a parte de... Então, aqui é muito fácil, né? A gente consegue colocar toda a parte de strings, imigrando todo o nosso app. A gente consegue... Aí eu vou mostrar para vocês algumas outras coisas para a gente poder fechar. E a gente não estender muito também. Por exemplo, né? Tipo, meu projeto, ele usa um certificado, né? Vou trazer aqui um pouquinho da XP, trazer aqui rapidinho para vocês, app da XP. Não vai ter coisa secreta aqui não, mas coisas que a gente consegue fazer, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, eu consigo criar uma outra configuração chamada configs e eu quero passar para ele, porque isso daqui basicamente eu estou fazendo o quê? A gente está usando CocoaPods gera aquele import dele, mas eu quero criar um arquivo xcconfig para ter outras coisas parametrizadas ali dentro da minha aplicação. Então, a gente consegue criar essas configs e aí eu estou dando o nome de cada uma delas. Release, esse arquivo de release, a Drock também está usando release aqui no caso, e a debug como debug. Aí, tipo, poxa, eu tenho capabilities para habilitar, como que eu faço? Então, aqui dentro dos entitlements, você vai falar aonde ele vai criar o arquivo de entitlements. Então, é bem bacana, você não precisa ter esse arquivo comitado, ele também gera para você isso. E aí você fala todas as capabilities que você quer que seu app tenha, né? Então, você vem aqui, cara, tem tanta coisa que você pode ter no seu app, você vai adicionando as capabilities aqui, que aí você consegue ver aqui, então, properties. Eu tenho push, a PNS environment, eu tenho application group, eu tenho associate domain, né, para universal links. Eu trabalho com o wallet, então eu tenho a payments aqui, né, porque a gente tem o cartão da XP. Então, qual que é o identifier que a gente usa? A gente consegue colocar. Então, eu preciso ligar agora esses atributos todos. Então, Apple Push, Enable 1, né? Então, on-off, 0 e 1. Application Identifier, Associated Domain. Então, eu liguei tudo isso. E aí, dentro do config files, eu fiz a relação das minhas configs, né? Então, poxa, suporte em files, configuration, release, xcconfig. Então, você consegue criar, fazer um arquivo xcconfig para estender um pouco do poder ali do CocoaPods. Então, aqui, que nem eu falei, né? Google Tag Manager. Então, eu quero criar um path e um tipo folder, né? Eu não quero que seja um group. Então, eu vou lá e falo que é do tipo folder. Consigo redirecionar até para outros lugares, né? Então, toda a estrutura de pastas, mas não está nessa pasta, está em outro nível. Você consegue voltar aqui. Arquivos de mock,
post build, então eu quero que rode o SwiftLint, dependências externas, né, uso de frameworks, configurações de cada um das minhas releases, dos meus esquemas aqui. Então, eu quero configurar qual que vai ser o meu bundle ID, qual que vai ser o code signing, providing profile, né? Então, aqui, por exemplo, a gente usa o Fastlane Match para gerar, então consigo usar tudo isso, o RL Schema, então consigo jogar propriedades para cá também, pré-build, né, usando SwiftGen, testes unitários, aqui esquemas de releases, aí tá vendo aqui, putz, eu faço só o run e o archive no modo release, não tenho teste, não tenho nada, em debug eu tenho teste, eu tenho o run e eu tenho teste, ad hoc eu também só tenho o run e o archive, e aqui algumas configurações extras de projeto, então, puxa, preciso fazer algumas coisas em relação a alguns frameworks, alguma parte de processamento, então, como eu falei, é muito mais extensivo aqui. Você tem diversas propriedades, tudo que a gente vê no Build Settings, basicamente você consegue jogar aqui. E aqui o que eu fiz, né? Eu criei também um targetzinho, né? Então esse Settings Group, ele tem a relação junto com o app, né? Então, para eu poder chamar esse cara aqui dentro, ele precisa usar essa configuração aqui, ó, como Settings, porque eu estou usando dentro dos Settings do meu target, eu estou usando esse grupo aqui como settings. Então, eu posso criar várias configurações extras aqui para ele utilizar. Então, aqui eu estou falando para habilitar bitcode, também arquitetura, arquivo dos entitlements, qual que é o develop team, então uma série de informações. E eu consigo ir lá e dar um pod aqui. Na verdade, na XP, a gente já tem um script que gera isso para a gente. Então, tem uma série de coisas ali que a gente consegue fazer. E é isso, pessoal. Acho que estendi um pouquinho do tempo. Agora, aqui estão as referências, tá? Para tudo que eu trouxe para essa talk. Né? Então, aqui, poxa, aqui tem um link de um artigo do Medium, do Michel. Ele é um ex-dev aí da XP, ele saiu recentemente, que é bem bacana. Tem aqui o GitHub do SwiftGen, do XCodeGen. Tem outro link do Medium aí mostrando um pouquinho mais avançado ali em algumas coisas de como que a gente pode usar o XCodeGen, né, no máximo do potencial dele ali. Tem um link do meu GitHub para esse Micro Frontend Generator aqui, né? Quem tiver interesse, poxa, estou numa fase de modularização, como que eu consigo fazer isso, cara? Isso daqui já gera para vocês lá, tem toda uma estrutura. E aqui tem o link do repositório que eu criei aqui, então, dentro do meu GitHub, XCodeGen e SwiftGen, tem lá tudo isso que a gente falou agora, tá lá, tá? Então, agora é mais abrir para dúvidas aí, né? E é isso. Deixa eu até parar aqui o compartilhamento, senão vai ficar bizarro. Legal, Júlio. Pô, valeu demais aí por compartilhar com a gente. Cara, é um caminho sem volta, né? Tipo, SwiftGen, XCodeGen, SwiftLint, essas ferramentas, depois que você começa a usar, cara, Depois, e começa a facilitar todo esse trabalho, pô. Mas, enfim, pode falar. é padronização, né? Tipo, Exatamente. padronização, ela é muito importante. Sim, e depois que o projeto fica super grande, a equipe fica super grande, então a automação é indispensável, né? Mas, É gente, isso vamos aí. pegar mais uns 10 minutinhos aqui para responder umas perguntas. Tem a do Matheus, muito obrigado por compartilhar, Matheus. É o seguinte, Júlio, a nível de modularização, supondo que precisemos coexistir entre Swift Package Manager e CocoaPods, ao ir atualizando de bibliotecas dinâmicas para estáticas, a gestão de dependências no Xcode fica difícil de sustentar? Vocês tiveram algum caso parecido, como isso lá na XP? Como é que funcionou? Então, hoje a gente não, no app, a gente usa Swift Package em um dos apps, não no app principal da XP. A gente usa o CocoaPods bastante, né? Então, mostrei ali para vocês, tem bastante coisa. Entre libs estáticas e dinâmicas, o CocoaPods hoje ele traz um pouquinho dessa facilidade, né? Tem uma versão mais recente ali do CocoaPods, a partir da 1.10, alguma coisa, que você consegue falar que uma lib ela é estática
e qual não é, e ele consegue gerenciar isso para você. Eu nem preciso muito do Xcode Gen, né? Então, o Xcode Gen ele serve muito mais para a gente configurar todo o nosso projeto, né? SDKs, tudo. E aí, uma das coisas que a gente tá vendo agora, eu comecei até muito por causa dessa POC aqui, eu fui começar a trazer, eu falei, poxa, para que eu estou usando o Cocoa Pods apontando o local se eu posso estar com a dependência já explícita ali dentro da configuração de projeto, né? É que aí também entra uma outra coisa que é importante, que é manutenção disso, né? Então, às vezes você ir lá, abrir um Xcode Project, conseguir ver onde que é a dependência, colocar o nome certinho, ou ter um template, cara, isso daí requer um pouquinho de uma maturidade, você então precisa minimamente conhecer bem o Xcode Gen, né? Não todo ele a fundo, mas garantir que você não vai estar fazendo nada errado. E o Cocoa Pods, ele é muito mais fácil, né? Então, às vezes, poxa, colocar um pod local, né? Um pod privado, é tão simples quando pod, o nome do pod, a versão que você quer, a tag, e local você dá o path, né? Então, por isso até uma questão muito de maturidade, porque, cara, 60 engenheiros, então são pessoas que estão... A gente tem desde pessoas júniores até mais especialistas, então, de fato, a gente tenta trazer uma leitura que seja fácil para todo mundo, né? Então, mas a gente não teve muitos problemas. Quando a gente precisou tratar entre libs estáticas e dinâmicas, a gente acabou usando muito mais a parte do CocoaPods. Ali vocês viram que eu usei algum XC Framework, e aí é tão simples quanto você só apontar o path, então fala, olha, quero usar esse XC Framework aqui, e você consegue colocar, né? Às vezes tem uns frameworks que você precisa colocar assinado, você coloca ali também, então você tem o code sign true, ele já assina também para você aquele framework, é bem simples de mexer com isso dentro do Xcode Gen. Ó, tem mais uma aqui, eu acho que do Matheus, que é do Twist, né? Ele vem como sendo uma excelente ferramenta para aplicativos modularizados e processo de modularização. Cara, é verdade. O Twist, eu comecei a ver ele mais ou menos em setembro do ano passado. A gente ainda está numa saga muito de build system, né? Porque esse é um outro ponto também, eu acho que mais para frente vale uma talk disso quando a gente até eu tiver um pouco mais maduro nesse assunto, que, cara, sim, você chega num tamanho de projeto, para vocês terem ideia, quando a gente pega todos os módulos da XP, todos os SDKs, apps, cara, são mais de 800 mil linhas de código. Então, às vezes, e aí você fala de um tempo de configuração de build muito grande, né? Cara, é insano o tempo que leva. E aí, uma ferramenta de build system, ela ajuda bastante. E o Twist, ele vem com isso, e o que é mais bacana dele é que ele é escrito em Swift. Então, ele gera para você o Xcode Project também, ele faz um pouquinho desse trabalho do Xcode Gen, e você ainda consegue usar um pouquinho de técnicas ali de modularização, ele usa muito o SPM por trás, cara, é bem bacana mesmo. É bem legal, porque ele traz um pouco dessa facilidade de implementação, né? Mas, de fato, ali o Xcode Gen já é um pouco mais antigo, né? Quando a gente fala ali build system, putz, Buck, Bazel, tipo o Xcode Gen quando a gente compara com o Twitch, que ela é um pouquinho mais nova ali. Pô, já pegando o gancho aí, eu acho que meio que tu já deu tua impressão, mas o Rodrigo Martins, o grande Dev Poly, perguntou aí o que que tu acha do Buck. Aí depois a gente finaliza com a pergunta do Vitor. Cara, o Buck, ele é uma ferramenta sensacional. Ela é bem complexa para você entender, porque assim, né, ele não reinventa muito a roda em relação à parte de build, tá? Ele usa muita coisa do Xcode por trás, o build default do sistema, é que ele tem um poder de cache ali absurdo, né? Então, ele tem algumas facilidades que ele consegue, basicamente, ele cria um hash para cada árvore, para cada arquivo seu, ele cria um hash, ele consegue cachear esse cara. Então, você usando isso num servidor e propagando isso para todo mundo ou para um CI, ele é muito bom. A gente está num caminho, a facilidade que a gente trouxe, primeiro com o Xcode Gen para XP, de adotar uma padronização, já facilita da gente entender um pouquinho mais o que a gente precisa dentro dos nossos arquivos de configuração.
né? Porque o Xcode é gigante, cheio de coisas no build system ali, que ele, no build phase dele e tal, que ele faz. A gente trouxe o mínimo que a gente precisa, então o resto a gente deixa por conta mesmo da ideia fazer para a gente. Só que a gente já está padronizando todo o nosso processo, todo o nosso workspace ali do nosso monorepo do iOS, para que a gente possa trocar para o Buck e ele não tenha tanta dificuldade assim. Porém, para implementar, ele é um pouco difícil. É bem legal, porque assim, é legal e não é legal também, né? Porque o Buck ele é feito pelo pessoal do Facebook. Eles estão para gerar uma nova. A promessa era janeiro, até agora eles não lançaram nada público ali, mas eles estão trabalhando numa nova que é em Rush, para ser mais rápido do que a atual deles, que é em Java ali. Então, eles estão trazendo melhorias, eles falam que vai ser meio que não vai ter muita dificuldade de quem está usando o Buck ir para essa nova ferramenta, mas ela, cara, é um pouquinho complexa para você configurar, e o Airbnb tem um fork, o iFood tem outro fork que usa, cara, tem muita gente ali usando, mas é bem bacana ali de poder usar mesmo. E dá para fazer, né? Porque o Buck ele não gera projeto, então dá para você fazer algumas. O Buck até gera, na verdade. Quem não gera projeto é o Bazel. Então daria para você usar o Bazel, por exemplo, que é uma ferramenta mais antiga ainda, parruda também, criada pelo Google, e usar o Xcode Gen para gerar o projeto, né? Então dá para mesclar um pouquinho desses dois mundos ali. Boa, valeu pela pergunta, Poli. E aí, para finalizar, o Vitor mandou uma pergunta que é: quais strings são recomendadas ir para o SwiftGen? Cara, na verdade, isso vai variar muito do seu projeto, né? Então, que nem eu levei ali fatal erro, essas coisas, cara. Obviamente você não precisa levar isso, né? Porque isso vai aparecer apenas no seu console, coisas do tipo. Então, putz, prints, essas coisas você de fato não precisa levar. Você precisa levar o que é visual pro usuário. Então, você tem que pensar na experiência do cliente, levar todas as strings que estão disponíveis pro usuário. É legal você levar para o seu arquivo de localização. Por quê? Porque se no futuro você quiser ter um app ali que funcione tanto para inglês, português ou qualquer outro idioma, né? Que nem a gente pega Uber, Airbnb, Facebook, uma série. Cara, são esses arquivos que estão visíveis para o cliente que precisa ser traduzido. A parte de assets, cara, estão ali, você consegue. A gente tem assets na XP que são imagens, a gente tem alguns que são PDF, tem ilustrações, cara, a gente tem uma série. Então, a gente padroniza isso também de forma para ele segmentar bem. Aí a gente não usa para cor, porque a gente tem um design system, então a gente usa uma outra abordagem, mas para fontes também a gente usa uma outra abordagem, mas daria para usar. Mas é legal isso. Então, sempre pensando na experiência do cliente, tudo que está visível para o cliente, cara, traduz, porque de fato, se você precisar, é muito fácil, né? Porque você vai lá no Xcode Project e coloca, tem uma parte de idiomas, eu não mostrei para vocês, mas tem uma parte de idiomas que você consegue falar todos os idiomas que ele tem suporte, e aí ele já consegue fazer isso no arquivo de localize, criar todos eles, e aí você só precisa pegar o seu arquivo de localização, mandar para alguém traduzir, né? Geralmente acontece isso, né? Não tente devs fazer essa tradução, mande sempre para alguém mais especializado a fazer isso. Que aí, cara, ele traduz tudo isso para você rapidinho, e aí você joga de volta no seu projeto e ele está funcionando ali, exportando. Boa, até adicionando uns centavos aí, como o Júlio falou, é recomendável colocar só strings assim que realmente vão estar lá em produção, né? Faz sentido estar lá em produção. Então, por exemplo, strings de mensagem de debug e tudo mais, você não coloca porque se você colocar é código desnecessário indo lá para o IPA lá, o arquivo de produção, né? O arquivo final. Então, enfim, coloca só as strings que realmente fazem sentido ser utilizadas nessa versão final. Exato. Mas, pô, gente, com isso a gente chega no final aqui. Ó, Aproveitando, deixa o Júlio tá. Quer falar aí, Júlio? compartilhar a tela de novo. Compartilhar a tela de novo. Então, acho que, pô, o Borges deu a letra ali no começo, né? Falando agora
das Dev Sprints que vão ter 15% de desconto, a minha, a do Caio, a do Brunão também ali, né? Cara, então aqui tá o QR Code, tá o link aqui. Depois eu vou passar pro Borges também toda a apresentação aqui, o PDF, ele vai Boa. poder mandar para todos vocês. Mas aproveita aí, então, cara, quem quiser fazer aí comigo a Dev Sprint de testes é no dia 18 até o dia 29, das 6 às 7, e depois a de Viper no dia 23 aí, das 6 às 7 também. Para quem ainda não quer o meu contato, tem o meu LinkedIn, canal do Comitando ali também, poxa, se vocês puderem lá entrar e se inscrever, compartilhar, mandar sugestão, para mim vai ser muito bem-vindo. E também, lógico, obviamente, fazendo aí um pouquinho do jabá da XP, a gente está contratando, né? Então, quem quiser aí tem interesse em trabalhar no mercado financeiro, cara, trabalhar num app gigante ali, que a gente ainda está crescendo, tem muita coisa para vir, vários outros apps que vão nascer ali. Então, também tem o QR Code ali para as vagas, né? Vai estar o link aqui também na apresentação. E é isso, pessoal. Obrigado aí Boa, valeu pelo pela tempo. presença de todo mundo. Quem tiver dúvidas sobre a DevPass, entre em contato com a gente, tem o WhatsApp lá no nosso site. E é isso aí, semana que vem a gente se encontra de novo. Vai ser uma talk um pouco diferente, vai ser uma talk com um professor de inglês, com uma puta experiência ensinando inglês para devs que estão trabalhando para fora. Então ele vai ensinar alguns termos, expressões para você usar em reuniões de dailies, né? Enfim, vai ser super bacana, eu já vi o conteúdo. A gente vai compartilhar lá no LinkedIn e fiquem de olho lá. Mas beleza, cara. Então, valeu, Júlio, valeu, galera que ficou até agora. E a gente se vê aí na próxima. Valeu, gente. Um abraço para Falou, vocês, bom galera. descanso aí. Se cuidem. Tchau, tchau.